Oba, gente, a gente vai falar sobre o assunto que é magnetismo. Eu queria fazer uma reflexão temporal, né? De um modo geral, as pessoas que em encarnações passadas trabalharam com processos que a gente chama bruxaria, que a gente chama de magos, que a gente chama de druidas, que a gente chama de... Por que eu estou usando a expressão a gente chama? Porque a gente tem muito pouco conhecimento real sobre isso. Essas pessoas, nesses processos, nesses exercícios que elas fizeram para desenvolver seus talentos, mediúnicos ou anímicos, elas trabalhavam com energias, né? Nesse momento histórico, energias era o sol, era a lua, era a água, eram os elementos da natureza, era a natureza em si, árvores, as plantas, os animais, as manadas de animais. Então eles se concentravam em exercícios, fosse de meditação, fosse de repetição, como eu vou repetir. A gente não tem muito conhecimento sobre esses exercícios, como eles eram, e eles não entendiam que estavam mexendo com uma energia que eu vou chamar não de energia, de energia natural, não de energia da natureza, mas de energia natural, que é o magnetismo. Eles inconscientemente estavam também aprendendo a manipular magnetismo. Então o que acontece? Tem pessoas que encarnam futuramente, de um modo geral essas pessoas vão ter comprometimento com mediunidade, porque abriram seus canais mediúnicos com esses exercícios, e vão ter comprometimento também como usaram essas potencialidades, esses poderes, essas possibilidades. Então, nesse processo de trabalhar magnetismo sem sequer existir a palavra magnetismo, em um momento histórico que sequer existia a palavra, eles aprenderam subconscientemente. E hoje usam, é muito comum que eles usem inconscientemente também. Quando a gente conversa com esses espíritos que se apresentam como bruxos, como magos em grupos mediúnicos, você vê que o conhecimento deles, de alguns deles, é claro, fica estagnado historicamente. Eles ficam com os valores científicos, morais, filosóficos de seu tempo, de sua vivência. Quando eles reencarnam, isso está no subconsciente, e está no subconsciente porque também foi aprendido subconscientemente, porque eles não sabiam que existia magnetismo. Chamavam de energias, de forças, e em muitos casos achavam que conseguiam definir essas energias, mas não tinha ainda avanço científico para saber quais são essas energias. Uma delas, o magnetismo. Então, de um modo geral, alguns espíritos que aprenderam isso e fizeram má utilização ou utilização irresponsável disso, aí eu estou lembrando que é inconscientemente, eles têm inconscientemente também um certo trauma da utilização do magnetismo. Então, atraindo pessoas por interesses pessoais, eles geraram conflitos nas relações com o outro, do outro para consigo e consigo mesmo. Então imagina que existem esses conflitos que estão na memória subconsciente e existem as potencialidades de uso do magnetismo que também estão no subconsciente. Porque de um modo geral hoje, os nossos exercícios de magnetismo também é o passe, e muitos médios dão passe sem saber que estão usando magnetismo, tratamento físico espiritual, psicofonia, porque atrai o espírito para o exercício da psicofonia. Então o médium está usando e não tem consciência que nesse momento ele é o quê? O que é que nós somos? Nós somos um dínamo gerador, receptor, transformador e emissor de energia 24 horas por dia. Uma dessas energias é o magnetismo. Então a gente está usando esse magnetismo e não sabe. De um modo geral a gente usa cheio de traumas, ou usa sem saber que está usando. Então a gente quer ou atrair só pessoas que sejam do nosso interesse, ou condições que sejam só do nosso interesse, e repelir pessoas e condições que não sejam do nosso interesse. Então, e nós somos muito pouco maduros para poder fazer essa seleção da forma certa. Então a gente ou atrai as pessoas só quando nos interessam, e repele as pessoas só quando nos interessa. Só que como isso é inconscientemente, de um modo geral a gente fica ou só repelindo ou só atraindo. Inconscientemente. Esses relatos de pessoas que
você só descobre que ela é bacana depois que se relaciona um tempo com ela, porque nos primeiros momentos ela agia de forma a repelir os outros, ou o inverso. Aquela pessoa era bem atraente, mas depois você conhece ela, ela não é uma pessoa que você quer a companhia. Então, de um modo geral, a gente usa isso inconscientemente. O que é que a gente tem que aprender a fazer? Primeiro, entender que nós não estamos aqui para atrair as pessoas que nos interessam e distanciar as pessoas que não nos interessam. Nós estamos aqui para tentar entender por que a existência colocou certas pessoas no nosso caminho. Então a gente tem que buscar um certo ambiente de neutralidade, tentar conhecer o outro com tranquilidade, sem criar expectativas e entender que as relações são construídas. E que as relações são construídas com pessoas que a gente nem espera. Isso não está sobre o nosso controle. Ou pelo menos não só sobre só o nosso controle, uma relação não parte só da gente. Então, dentro desse processo, a gente tentar buscar um ambiente de neutralidade, principalmente nos primeiros momentos, porque a primeira impressão ela é muito importante. Da gente se tornar neutro. Tem as pessoas que a gente vai querer atrair, que é normal. Tem as pessoas que a gente vai querer expelir, que é normal. Mas fazer isso dando uma oportunidade para que a gente entenda por que aquela pessoa está cruzando a nossa existência. Isso é muito difícil. E lembrando que só é difícil o que é bom. É difícil a senha. Muito obrigado pela atenção de vocês. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo. Queremos lhe ouvir.